Olha, agora chegou a vez de mostrar como que o Corinthians conseguiu a proeza de perder vergonhoso pro CSA pela primeira vez na história. Jonathan Gomes recebeu com tranquilidade no meio e deu a bola para Apodi marcar. CSA 1, Corinthians 0, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. A dupla do time alagoano entrou em ação de novo, mas dessa vez Apodi bateu fraquinho. No final do primeiro tempo, Cleison cruzou e a bola dividida sobrou para Pedrinho bater. 1-1. Júnior Urso achou Matheus Vital na área, mas o meia do Corinthians bateu para fora. Ricardo Bueno recebeu e experimentou de longe, mas também errou o alvo. Assim como Bustamante, de canhota. Fagner cobrou a falta na área, mas a cabeçada de Danilo Avelar passou rente à trave. Aí Celcinho levantou e Ricardo Bueno deu a vitória ao CSA. 2-1. Nós não quisemos ganhar o jogo, ou não quisemos jogar. Então o jogador tem que ver, quem quer ir de férias também já sai de férias. Não tem problema nenhum, não. Estamos 3, 4 jogos passando vergonha. Então, eu já vi o Corinthians se perder, o Corinthians vai perder jogo agora. Se entregar não pode. E o time está apático. Então, o que eu volto a repetir. Quem quer sair de férias que já avisa, vai receber normal. O salário está em dia, um grande salário, então é só avisar. Não tem problema nenhum, não. Pode falar o que for do Andrés, mas nesse ponto ele está com total razão. Eu gosto dele. Total razão. Isso aí. Ele foi contundente. Se os jogadores não estão fim, pode antecipar as férias. Acabou. Tira. Porque existe uma maneira de... Você pode perder jogando bem. O Corinthians já perdeu jogando bem várias vezes. Agora, a maneira como perdeu... eu não acho nenhum demérito perder para o CSA, não. O Flamengo também, lá no Maracanã, tomou um sufoco do CSA várias vezes. Então, não é essa a questão. A questão é como perde. É a apatia, é a resignação. Pareceu que os jogadores estavam conformados com a derrota, que o técnico estava conformado com a derrota. Alguma coisa precisa acontecer. Eu fico me lembrando a gente vai repercutir muito essa derrota, o Osmar Garrafa vai entrar ao vivo, mas da frase do Carille, infeliz da entrevista pós-jogo, não era para a gente estar na quarta colocação. Parece que os jogadores assimilaram isso e estão caindo ladeira abaixo. O Corinthians tem time e condições de produzir mais do que tem produzido. O Corinthians estava apático, mestre, não estava? O Corinthians está apático porque o Corinthians não tem saída. O Corinthians, na verdade, com o Carille, ele andou ganhando campeonatos e tudo mais, brilhantemente e tal, mas sem jogar muito bem. O Corinthians nunca jogou bem no período, na era Carille, quando ele estava e depois quando ele voltou. Tem problema de armação no meio de campo. O Corinthians não tem armação. Não consegue preparar a jogada. Pedrinho tinha que jogar no meio. O Janderson e o Cleison abertos. Centroavante. Um meia chegando, que podia ser o Vital, pode ser enfim, um jogador dessa qualidade. O Corinthians não tem. Quando o Carille resolveu mudar, aperfeiçoar esse processo de ataque do Corinthians, que era defeituoso, aí é que ele se perdeu de vez, porque ele não sabe fazer, não sabe fazer. É isso. Bom, e essa derrota deixou o ambiente conturbado, um ambiente bem pesado no Corinthians. O Osmar Garrafa está no Parque São Jorge e traz todas as informações do Timão. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, nós falamos ao vivo do Parque São Jorge. Aqui você observa aqui ao fundo, aqui o associado corintiano passando por aqui. Já viram a nossa reportagem? A pergunta é, e aí, o Carille continua? O Carille saiu? O que aconteceu? E o dia do Corinthians, aliás, as últimas 20 horas, Michele, do Corinthians foram 20 horas de muita intensidade, desde o término da partida até instantes atrás, não é verdade? Ou seja, ontem o Corinthians acabou perdendo, como mostramos aí, para o CSA. O Andrés concedeu a entrevista coletiva. O Carille, não se sabe se por uma opção dele ou até por uma determinação da diretoria, não veio para a entrevista coletiva. Deve conceder uma entrevista coletiva amanhã, na reapresentação do elenco. Mas ontem, quando a delegação saiu
né? Já saiu do estádio Rei Pelé para a concentração em Maceió, um grupo de torcedores locais já hostilizou os jogadores do Corinthians. Gil, inclusive, foi retirado pelo jogador Cleison, que o levou para o saguão. Ele quis revidar ali, conversar com o torcedor, mas o Gil acabou vindo para o saguão. Instantes depois, chegaram carros com placa de São Paulo, aí são torcedores organizados de São Paulo, que estavam em Maceió para acompanhar a partida. Aproximadamente cerca de 30 torcedores tentaram invadir a concentração do Corinthians, né? Isso só não aconteceu porque seguranças do hotel e também do Corinthians acabaram impedindo que isso ocorresse. O policiamento foi chamado, os torcedores que não conseguiram entrar no hotel, o Cássio inclusive estava jantando no segundo andar, eles pegaram aquelas grades de proteção, jogaram na fachada do hotel, quebraram ali vidros, teve uma pequena depredação. O Corinthians inclusive se manifestou dizendo que vai arcar com o prejuízo. O clima ficou muito tenso. Não bastasse isso, hoje pela manhã o Corinthians embarcou de Maceió para São Paulo, não é? Para São Paulo. Enquanto o Corinthians viajava, o que apareceu? Muros pichados aqui no Parque São Jorge, né? Com dizeres de elenco velho, fora Carille, time envelhecido, acabou a paz. Os muros foram pichados hoje pela manhã. Quando nossa reportagem aqui chegou, Michele, você já pode observar nas imagens, os muros já estavam novamente pintados com a tinta da cor preta e os muros já foram, o problema dos muros já foram resolvidos por aqui. Enfim, um dia muito agitado e tem mais desse Corinthians que chegou, tem a chegada do Corinthians aqui em São Paulo, viu, Michele? Osmar Garrafa, pintaram tudo, deixaram tudo arrumadinho. O que vocês acham dessa situação, desse clima beligerante que está entre torcida e Corinthians? Eu nunca entendi Fica aí, Garrafa, põe o Garrafa aqui na tela. Esse movimento, eu até acho que é revoltante mesmo a performance do Corinthians, o torcedor tem razões para ficar chateado, mas isso não agrega, isso não ajuda em nada, sabe? Porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas a torcida tem que protestar. Mas protestar dessa maneira, intimidando, eu não acho. Querer invadir hotel. Isso é muito mais a ratificação de uma força perante outras torcidas do que necessariamente amor ao clube, sabe? Eu não vejo dessa maneira. Isso é um traço da estupidez humana que cada vez aumenta mais, sabe? E não tem nada que protestar, não. Protestar o quê? Vai lá no campo e lá torce a favor ou contra, se quiser. E acabou aí. Essas torcidas aí, esse povinho que vai fazer essas manifestações na porta de... Truculenta, isso aí intimidação. É um bando de fascistoide que nem sabe o que é fascistoide, que nem sabe o que é isso. Não sabe nada. Entendeu? É um bando de ignorantes que não tem o que fazer e vai lá aprontar. Olha, a paixão, o futebol, ela é uma paixão que devia ser contida e não estimulada. Bom, a Gaviões da Fiel soltou hoje uma nota oficial, abre aspas, para o texto que tem como título Raça em Campo Já. Até mesmo para a loucura, há limite. Títulos nunca foram obrigatoriedade, mas raça é exigência fundamental. E raça vem da vontade que há muito tempo não encontramos no atual elenco. A todos deixamos claro, o jogo da vida, a partir de hoje, serão absolutamente todos. Sangue no olho, a partir de hoje, queremos a cada partida. Tapa na orelha, exigimos. Durante 90 minutos, contem conosco como sempre. Nas demais 22 horas e meia, seremos apenas cobrança, dia após dia. Suem no treino o que não estão suando nos jogos. Façam nos jogos o que nunca fizeram na vida. E vamos voltar lá com Osmar Garrafa. Eu posso dar um toquinho só? Você já fala, mestre, só um segundo, deixa eu só voltar com o Garrafa, que vai trazer como que essa carta, essa informação repercutiu lá dentro do Corinthians também.
É, mestre, muita calma aí, mestre, porque os protestos não ficaram apenas nas Alagoas, na belíssima Maceió, não. Hoje a nossa reportagem colou no Corinthians. Fomos logo pela manhã para o aeroporto de Guarulhos, aonde o Corinthians tinha previsão de chegada por volta de 13h30, 14 horas. Fomos para o aeroporto acompanhar a chegada do Corinthians para saber se teria manifestação ou não. Fizemos um resumo para vocês acompanharem a chegada do Corinthians. Teve até ameaça de emboscada. Vamos acompanhar na reportagem. Bom, faltando 10 minutos para o desembarque da delegação corintiana, o clima é esse, ó, a imprensa esperando e sem uma posição. Pela movimentação do ônibus, sim. A assessoria tinha dito que desceria normal, mas agora o ônibus está mudando um pouco aí o que estava sendo feito. Vamos aguardar. Bom, a assessoria acaba de informar que os jogadores do Corinthians não vão passar pela área de desembarque. Então agora um corre-corre danado para a gente saber por onde vão sair os jogadores do Corinthians. Já os batedores estão aqui à nossa direita. Nossa viatura está pro lado de cá. Vamos chegar aqui, Belo. A assessoria segurou ao máximo essa informação de que os jogadores do Corinthians não desceriam pela área de desembarque. Vamos pegar a nossa viatura e tentar descobrir, pelo menos fazer a imagem da saída dos jogadores do Corinthians, né? Uma delegação do Corinthians desceu despistando a imprensa toda se dirige agora para a porta do centro de treinamento, né? Para ver se tem algum contato com os jogadores, se há pressão por parte de torcedores. A informação que nós recebemos é de que houve uma determinação por parte da segurança do aeroporto para que o desembarque dos jogadores corintianos não acontecesse pelo saguão, e sim direto na pista. O motivo é que, segundo a segurança do aeroporto, existia a possibilidade de uma emboscada feita por alguns torcedores que estavam infiltrados dentro do aeroporto. E por precaução, a diretoria do Corinthians optou fazer o desembarque na pista, está vindo aqui para o CT, coincidência ou não. São 4 veículos, chegam aqui com aproximadamente 20 torcedores. 4, 5 veículos chegando com aproximadamente 20 torcedores. E esses torcedores já conversam com o policiamento, que também aguarda a chegada da delegação corintiana por aqui. O ônibus mosqueteiro já vai pedindo passagem. Já vai vindo aqui pro lado de dentro. Aí, ó. A torcida já começa a protestar, uma van atrás. Vamos lá, Bela, vá, afunda, Bela, afunda. Pode ir, Bela, pode ir. Tá aí, ó. Clima tenso pra cá, Bela. Tá aí, ó. Aí, ó. Torcida fazendo protesto. Bom, tá aí, está sendo autorizada nesse momento a entrada de alguns integrantes desse grupo que se concentra na porta do CT. Cerca de 10 torcedores estão sendo autorizados a entrarem, para obviamente conversarem com diretoria, comissão técnica e jogadores. Os torcedores vão entrando nesse exato momento para dentro do CT. Foram pouco mais de 20 minutos de uma reunião entre 10 integrantes desse grupo que veio ao centro de treinamento com jogadores do Corinthians. Foi isso que nós apuramos. Jogadores do Corinthians receberam os 10 integrantes desse grupo de 30 que veio aqui à porta do CT, e eles disseram apenas o seguinte: está tudo resolvido entre nós e eles. Tá aí, Michele, a TV Gazeta, o Gazeta Esportiva, mostrando tudo da chegada do Corinthians, tumultuada, possibilidade de emboscada no aeroporto, o ônibus descendo, os jogadores descendo na pista, pegando o ônibus, vindo direto para o CT, torcedores chegando juntamente com a polícia, depois torcedores em reunião com os jogadores, e a informação, inclusive, que me passou o Thiago Salazar agora, é que teve uma reunião do técnico Fábio Carilli com a diretoria do Corinthians. Mas aí eu tenho uma outra informação a acrescentar. O presidente André Sanches não veio para São Paulo, ele tem uma reunião na CBF hoje, então ele saiu
já de Maceió foi para o Rio de Janeiro e por isso talvez nenhuma nova decisão. Há quem diga também que o técnico Fábio Carille estaria pensando em deixar o clube, mas as pessoas ligadas a ele, dizendo que esse não é o momento, você já dizia na abertura do programa, ele tem uma multa aí que ela é retroativa, algo em torno de 3 milhões de reais, caso ele venha a ser demitido, tudo isso está sendo pensado. O primeiro nome que surge, não é oficial, mas o primeiro nome que surge é mesmo de Silvinho, jogador que foi auxiliar do técnico Tite no Corinthians e na seleção brasileira e que não esteve bem na França, estaria desempregado. E até Thiago Nunes, que é técnico do Atlético Paranaense. Por falar em técnico do Atlético Paranaense, o Atlético, se vencer, completando a rodada de logo mais à noite, o Atlético passa o Corinthians já saiu do G6, está fora da zona de pré-Libertadores e pode cair para a 8ª colocação, dependendo do resultado do Atlético. E para finalizar, o Corinthians no próximo domingo enfrenta o Flamengo, o líder Flamengo, no estádio do Maracanã. E com problemas, né? O Wagner Love no departamento médico fica de fora, o Avelar recebeu o 3º cartão amarelo, também não joga, e a novidade é o Bocelli, que cumpriu suspensão e já está à disposição. Amanhã, reapresentação pela manhã, e está marcada, por enquanto, uma entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. É um Corinthians extremamente agitado, tudo mostrado para vocês aqui no Gazeta Esportiva, Michele. Ô, Garrafa, eu vou fazer uma pergunta rapidinho. Você que acompanhou hoje todo o dia do Corinthians, acompanhou essa chegada conturbada, falou com os assessores de imprensa, viu o clima com a torcida, você acha que o Carille vai ficar ou não? O termômetro é o jogo do Flamengo. Eu acho que até domingo ele permanece. Dependendo do que acontecer no domingo, a situação fica insustentável, até pelo que disse o presidente André Sanches. Eu, se tivesse que apostar, apostaria nesse momento a permanência até domingo para ver o que acontece. Obrigada, Osmar Garrafa. Excelente trabalho, Celso Cardoso. Estou com o Garrafa, tenho o mesmo pensamento. Até porque, eu acho que tem duas questões. O Corinthians pagou para trazer o Carille do futebol árabe. Para demiti-lo, vai ter que pagar mais uma multa ainda. O Carille, ele pode até abrir mão, se não se sentir confortável, e sair. Mas não creio nisso, acho que ele fica. E o jogo com o Flamengo vai ser crucial. Para ele é uma decisão de campeonato. Venceu, deu uma resposta, perdeu, não há Cristo que o segure. Não tem dúvida. E, aliás, vem mais ou menos refletir aquele conceito de que a volta é sempre uma desgraça. Você pega o Cuca, voltou o Palmeiras mal. O Carille, que voltou mal. O Felipão mal. E assim por diante. Não, o Felipão foi campeão e depois mal. Sim. O Tite também. O Tite ganhou, voltou, foi campeão e depois começaram a chamá-lo de empatite. Aí não dá. O que está faltando para o Corinthians é aí, nesse ponto eu entendo a revolta do torcedor. A revolta do torcedor, não os movimentos, não os protestos. A falta de raça, de vibração mesmo. Não. Isso é uma bobagem. Não é, mestre. Vocês me desculpem, mas é um grande defeito da sociedade brasileira, do mundo inteiro, na verdade, mas no Brasil, esse negócio. Antigamente o cara dizia assim, queremos jogador, a torcida. Queremos jogador. Hoje é só raça, não é o Corinthians, é todos. Todo torcedor só tem isso na cabeça, porque o mundo embruteceu. Os caras só pensam no combate, na luta, na briga, no sangue, suor. Quando, na verdade, o futebol é um espetáculo, é uma diversão, é para se jogar um futebol bonito, gostoso. E o Corinthians não está fazendo isso. E o Corinthians não está fazendo isso. Não está fazendo, não está fazendo nada. Contra o Del Valle caiu de pé, pelo menos no segundo jogo. Para isso precisa ter jogador bom, técnico bom e etc. Essa história de reduzir tudo a raça, a porrada... Não, é jogar bonito. Não dá mais. É a raça do jogar bonito, não é ficar gente. resignado diante de uma derrota. Sim, tudo bem. Contra o Del Valle jogou bacana no segundo jogo, no primeiro jogo foi péssimo. Perdeu, mas foi bem. Então, perdeu, mas foi bem, e caiu de pé, digamos assim, e a torcida aí ficou ok. O Flamengo mostrando como é que é a história, gente. Olha o Flamengo. Gente...